pessoal está vendo hoje o conceito fim do carro elétrico, do carro a combustão, é o carro elétrico, né? Mas ninguém está pensando ainda, e a gente não viu ainda, o que fazer quando a vida útil desse carro elétrico acaba. Então, uma pergunta simples. Você está aqui com o seu celular e o celular do Cauê pifou. O que você faz com o celular do Cauê? O descarte, gestão de resíduos. Então, ele é descartado corretamente? É a mesma coisa que a gente sempre fala do carro elétrico. Assim, ele é excelente, mas eu tenho que pensar de ponto a ponto. Então, eu tenho que pensar do nascimento dele até a questão da morte dele. Então, assim, hoje você começa a pegar alguns componentes eletrônicos, alguns materiais, dando uma disparada na questão do preço, seja o níquel, o cobre, e tem aquela questão como eu faço a extração do níquel e do cobre, né? Então ficou mais caro. E aí tem outro ponto, o que eu vou fazer com esse carro elétrico? A gente falou o seguinte, foi 2% de carros vendidos no Brasil eletrificados, tá? São 60 mil carros, mais ou menos, conta de padaria. O que eu vou fazer com esses 60 mil carros daqui a 5 anos? A bateria tem validade. Que não seja 5 anos, daqui a 8. Esse carro bateu, eu falei assim, como é que eu vou fazer o descarte correto desse material? Eu acho que para a gente ter uma política de carros eletrificados, eu também tenho que ter uma saída de carros eletrificados. Existem milhões de saídas, mas não existe nada prático. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente estava estudando isso em Portugal, eu adorei. Teve um centro de distribuição de produtos, né, que ele colocou painéis solares para alimentar toda o seu escritório, e ele usava as baterias que não servia mais para servir como carro, como bateria estacionária. Então, eu uso o painel solar, eu uso aqui durante o dia, e depois o excesso eu coloco nas minhas baterias estacionárias. Um exemplo mais cretino ainda, eu estou aqui em Ribeirão Preto, que a vantagem de Ribeirão é que existe 2 sóis para cada ser humano aqui de Ribeirão. Então eu posso colocar no topo, de repente, do shopping centers, que é um shopping aqui do lado, coloco painel solar e uso bateria de carro estacionário. Isso é uma saída. Mas não existe nada falando que vamos fazer desse tipo. Ou, de repente, eu posso reaproveitar essa bateria nos carros de novo. Ainda não existe, né? Eu só estou preocupado na venda do veículo e na descarbonização, mas eu não estou pensando, ou pelo menos a gente não está vendo, o fim do ciclo do produto. É por isso que eu fico meio reticente, porque assim, é lindo, maravilhoso o carro elétrico. Agora, né? Mas é que nem quando você pega um cachorro, um filhotinho, né? Lindo e maravilhoso, mas o bicho cresce. Que é a mesma coisa, um cachorro não é para brincar hoje, é um cachorro é um ser vivo que você vai conviver com ele com 15 anos. O que você vai fazer com ele no final da vida? Você tem que cuidar dele, que é a mesma coisa do carro. Estou comprando aqui o carro, e aí? Como é que eu faço? Imagina no Brasil, pega um Corolla Cross aí que é híbrido. Bateu a seguradora perda total. Tá, para onde vai essa bateria? Vai para um aterro? Qual aterro vai? É tirado os materiais? Não sei. Então, de repente, é válido ele pensarem no processo de descarbonização. Eu não conheço todo o projeto dos alemães, tá? Mas ele teria que pensar também no fim da vida dele, né? Sim. É aquela mesma coisa, né? A gente tem aqui todos os jovens que estão aqui, mas se você perguntar a todos os jovens, nenhum deles pensaram assim. Você já tem o seu plano de funerário? Se você vier a falecer, nunca ninguém vai pensar nisso. Porque a gente pensa que todo mundo é imortal, mas todo mundo aqui vai morrer de algum jeito, né? E aí, quando morreu, o que aconteceu? Eu falei assim, o problema é de quem ficou, não foi eu que fui embora. E o mesmo conceito. Se a gente pensasse um pouquinho, falasse, não, vou fazer um plano funerário, num seguro, para quando acontecer um óbito comigo, minha família está mais tranquila, eu já resolver todos o aparato legal que é extremamente chato, que vai fazer isso para mim. E a mesma coisa é o carro, né? Ele tá lá, tá rodando, tá? E aí daqui a 6 anos, né? O que vai acontecer com esse carro? Não sei. Ou seja, aparentemente, assim, como você muito bem colocou, eu também não posso estar sendo injusto, mas eu não me recordo de ter lido nada que fala sobre
o findar desse produto, né? O findar dessa jornada. E a gente ainda está falando, então, numa linearidade da cadeia. Se a gente for falar de ESG, a gente tem que falar de alguma coisa que seja um pouco mais retroalimentar. Sim, não tão é do A linear. ao B. Exatamente. Eu não posso ficar assim, na parte legal. Ah, isso aqui é legal, eu quero fazer isso, né? É a mesma coisa assim, ah, eu adoro cozinhar. Nossa, vou cozinhar, legal. Não esquece de lavar a louça. Exato. Ao custo. Esse projeto, acho que ele tem uma coisa que nunca assim, foi feita antes, efetivamente, é o tamanho, eu imagino o tamanho das bases de dados das empresas envolvidas, e isso tudo numa nuvem privada, interconectado, né, para que todas essas empresas tenham ali um rastreio muito mais amplo do que elas tinham, com possibilidades, né, de predição, de análise preditiva, prescritiva, as próprias análises, né, descritiva, diagnóstica e tal, com uma amplitude, com uma robustez, com um escopo que nunca foi antes visto. Né? Não, Integração assim, de não todos estou colocando água no chope de ninguém, não. Não, Assim, eu acho extremamente válido, mas a pergunta é, alguém está pensando no processo fim? Porque se não pensar aqui, a gente vai ter um enrosco violento para resolver daqui a uma década. Perfeito. E assim, me parece que essa temática descarbonização, até de certa forma, é isso que eu não vou... Assim, a gente tinha aquele termo que é o greenwashing, né? Que você vem e lava a marca com alguma coisa verde para ficar ESG. Não, eu vejo que as montadoras, pelo contrário, elas têm encampado a pauta ESG. Acho que é um primeiro ciclo, a gente vai evoluindo, vai se desenvolvendo, vai se aprimorando, vai refinando, né? A gente tem visto isso, de certa forma, com muita força, em várias entidades de classe, associações, nos próprios atores da cadeia. E esse projeto, efetivamente, ele é um projeto que, me parece, já está endereçando uma parte do problema. Vamos ver quando a gente consegue fechar de ponta a ponta. Aquilo que eu falei, eu não conheço todo o projeto, né? De repente, eu estou sendo injusta, já eles estão pensando nisso, né? É o que eu falo, hoje a gente não vê saída. Perfeito. A gente vê o seguinte, você compra o carro elétrico e eu cuido do descarte. Legal. Para onde? Ele não fala, ele fala que cuida, né? Ele tira o teu problema e eu resolvo o teu problema, mas o problema continua aqui, né? Não adianta eu trocado de cola, o problema continua. Eu só mudei, não é mais teu, é meu, mas o que você faz? É meu problema, né? Então a gente não sabe ainda.